Nós vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa nos conduzir a entender a palavra dEle. Pai, estamos aqui reunidos para querer ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, que o Senhor possa nos dar o entendimento da Sua palavra, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite, para que nós não venhamos cair em enganos, na mão de homens maus. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 ao 10. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativo as mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mente corrompida, reprobas quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade e caridade e paciência. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade à segunda parte aqui do estudo Homens Amantes de Si Mesmo. E hoje vamos pegar aqui do versículo 6 ao 10. Aqui, irmãos, Paulo começa a falar com Timóteo, dizendo, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas. O que é que Paulo quer dizer a Timóteo com essas palavras? Paulo está dizendo que entre aqueles descritos anteriormente, do versículo 1 ao 5, que descreve as características daqueles homens que não andam mais com Deus, aqueles homens que desobedecem a palavra de Deus e usa a palavra de Deus, usa a imagem de crente para poder enganar a outros, né? Então Paulo diz anteriormente, no versículo do 1 ao 5, há indivíduos que se infiltram discretamente nas casas das pessoas. Isto indica astúcia, engano e manipulação. Eles não ensinam abertamente com autoridade legítima, mas agem com forma sorrateira, possivelmente fingindo piedade, que se descreve esse fingir piedade no versículo 5, do capítulo 3, versículo 5, que Paulo fala, tendo aparência de piedade, mas nega o poder dela, deste afasta-se. Então Paulo aqui está descrevendo, irmãos, o que nós estudamos na quarta-feira passada, as características daqueles homens que são falsos crentes, homens que não querem mais andar na palavra de Deus e usam a palavra de Deus para os seus próprios benefícios, né? Então Paulo está dizendo, o que é que eles fazem? Eles entram, irmãos, sorrateiramente nas casas. Eles têm uma maneira de trabalhar com as pessoas que não compreenderam direito o Evangelho. Então, eles invadem as casas das pessoas e enganam essas pessoas. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque o propósito dessas pessoas é ganhar, irmãos. É ter lucro em sua vida. Então, Paulo diz que eles vão quieto, devagar e invadem aquela casa e toma essas pessoas com o quê? Com astúcia, engano e manipulação. Quantas e quantas pessoas estão aí sendo manipuladas por falsos crentes? Quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas por homens supostos ser de Deus? Se você for olhar, tem muitas pessoas enganadas, irmãos.
Homens que se aparecem, irmãos, aparecem ter piedade. Parecem ser homens, homens de Deus, mas eles negam o poder de Deus. Eles negam, irmãos, a vida cristã, uma vida limpa, íntegra. Mas eles se disfarçam. E Paulo chama a atenção, sorrateiramente. Eles invadem essas vidas devagar, com muita astúcia, e manipula essas pessoas. Hoje temos vários exemplos disso aí. Vários homens supostos ser de Deus e manipula as pessoas. Tem até um aí que dá carnê para os outros pagar. E essas pessoas estão sendo enganadas, manipuladas por esses falsos crentes. E Paulo vem, irmão, descrevendo de novo e vem falando, e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecado. No versículo 6 ainda, irmãos, e levam cativas mulheres tolas e carregadas de pecados. O que é que Paulo quer dizer? Levam cativas, dominadas, enganadas, manipuladas, emocional e espiritualmente. Mulheres nécias. Não significa que todas as mulheres são assim, mas refere-se a um grupo específico de mulher frágil ou espiritualmente imaturas, facilmente influenciadas. E Paulo também, irmãos, descreve aqui carregadas de pecado. Elas já estão espiritualmente vulneráveis com o peso de culpas e pecados não resolvidos, o que as torna ainda mais suscetíveis à influência de falsos mestres. O que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que esses homens levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecado. Irmãos, nós devemos entender que nós devemos aprender o Evangelho, irmãos. O Evangelho tem que estar guardado em nossa mente, irmãos. Porque se você não tiver o conhecimento do Evangelho, irmãos, você vai ser facilmente manipulado por falsos homens de Deus. Temos que aprender o Evangelho. Estamos aqui estudando aqui, irmãos, mas chega em casa, leia a palavra. Pegue o Espírito Santo para que ele ilumine a sua mente, para que você venha entender o que Deus quer dizer. Não fique só aqui, não. Em casa, o dia que tiver culto, pega a palavra que a gente estudou aquele dia, vai repassar tudo de novo, irmãos, porque isso vai lhe trazer conhecimento, irmãos. Isso vai lhe trazer conhecimento na sua vida física, na sua vida espiritual. Porque, irmãos, muitas pessoas estão enganadas aí, com culpas que não vão ser tiradas, porque essas pessoas não conhecem a verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que a pessoa disse, se ela retornar para onde ela estava, ela vai ter que pagar um preço. Onde é que existe isso, irmãos? Um irmão sai da igreja e retorna, vai ter que pagar um preço para poder retornar para a igreja. Onde é que existe isso? Eu nunca vi isso. Ali em 1 João, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz ali que se confessar as vossas culpas, ele é justo e fiel para nos perdoar, irmãos. Como é isso? Não há perdão de pecado? Como é isso? Tem que pagar um preço físico para poder retornar à igreja? Eu fiquei assim, meu Deus, uma pessoa dessa não conhece o Evangelho, irmão. Então, o fato de você não conhecer o Evangelho, você vai ser facilmente enganado. Aqui que o João diz, olha, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então só precisamos nos arrepender dos nossos pecados, daquele ato que a gente fez, e retornar. Mas esses homens, irmãos, pegam essas pessoas que são imaturas espiritualmente e manipulam
manipula. É isso que Paulo quer chamar a atenção. Esses homens entram quietinho nesses lugares e pegam essas mulheres, cativas, mulheres cativas, tolas, carregadas de pecado. Eles aproveitam que a pessoa é imatura espiritualmente, não conhece a palavra de Deus, então ele usa isso a favor deles, né? Prendendo essas pessoas ali, eu tenho que pagar o preço, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque essas pessoas não querem conhecer a verdade da palavra, não param para estudar, para ter um conhecimento, para quando essas coisas vierem, você saber, não, a palavra não fala isso não, a palavra não diz isso, por que eu tenho que fazer isso? Carregadas de pecado, elas já estão espiritualmente vulneráveis, com o peso das culpas e pecado, e não resolvidos, que os torna ainda mais suscetíveis à influência de falsos mestres. Porque essas pessoas não conhecem a verdade, irmãos. E quando você não conhece a verdade, você fica suscetível ou fácil para crentes falsos mestres. Então Paulo está chamando a atenção nisso aqui, Você não quer conhecer, você não se dedica a ter o conhecimento puro da palavra de Deus, para quando vier essas coisas você rebater. Então esses homens manipulam você. Eles manipulam espiritualmente você, com pesos mais ainda nas costas das pessoas. Continuando, irmãos, levadas por várias concupiscências. No versículo 6 ainda, levadas por várias concupiscências. Concupiscências é o desejo desordenado, especialmente sexual, mas também pode incluir desejos materiais ou emocionais. Emocionais. Essas pessoas, irmãos, estão dominadas pelo pecado da carne, pelo pecado por coisas materiais ou emoções, que essas pessoas são alvos fáceis para esses falsos mestres, né? Essas pessoas não têm firmeza espiritual, não têm firmeza espiritual e são constantemente guiadas pelos próprios desejos, em vez de serem guiadas pela verdade de Deus. Então esses tipos de pessoas são fáceis alvos para esses falsos mestres. E eles entravam ali devagarzinho, eu conhecia o problema daquela pessoa e usava isso contra aquela pessoa mesmo, ao favor dele, para ele ganhar, porque aquela pessoa ia ficar na mão dele preso, e ele ia sugar o que ele queria daquela pessoa. Por quê? Porque essas pessoas, não têm firmeza espiritual. É por isso, irmãos, que nós devemos conhecer a palavra de Deus, estudar, irmãos. Estudar, tenha um puro conhecimento, para que você não fique fraca na fé. E sendo fraca na fé, seja levado por qualquer vento de doutrina, irmãos. Qualquer coisa que você vê aí na internet, vem na internet que tem de coisa que não é da palavra de Deus, irmão. Quantas pessoas estão ali dando profecia, revelação, e essas pessoas que não têm firmeza espiritual são fáceis de ser levadas. Ali às vezes fala que está passando por isso, o cara já usa aquilo para arrancar dinheiro daquela pessoa. Então o que é que nós devemos fazer? Buscar firmeza espiritual, irmãos. Ter conhecimento da palavra. Elas não têm firmeza espiritual e são constantemente enganadas, guiadas pelos seus próprios desejos, e em vez de serem guiadas pela verdade da palavra. Então, irmãos, nós devemos parar para aprender a palavra, irmãos, para não sermos vítimas desses falsos mestres, né? O Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos tempos iriam se levantar muitos falsos mestres, irmãos, que iriam enganar a muitos. Por que iriam enganar muitos? Porque a grande maioria está na igreja querendo coisa, irmãos. A grande maioria não quer largar o pecado. A grande maioria, irmãos, quer ser conduzido por homens, não quer tomar a posição de ser conduzido, e ele mesmo se conduzir, não. Ele quer que um conduza ele. Por quê?
não têm conhecimento, irmãos. São fracos na fé. Espiritualmente são fracos. São inércios. Então, essas pessoas serão guiadas por esses falsos mestres. É o que nós estamos vendo aí, irmãos. Quantos falsos mestres estão aí? Quantas pessoas enganam? Na África ali tem um pastor que o pessoal deita no chão, ele sai pisando por cima das pessoas, ele não pode pisar no chão. Imagine a mente dessas pessoas. As pessoas quando ele deita, ele vai pisando em cima, porque o pé dele não pode tocar no chão. Imagine. O outro prega de sapato de salto alto. Diz que o poder de Deus vem através daquilo. E as pessoas sendo enganadas com esses falsos homens. Pode ir na internet você vai ver. Ele só prega de salto alto. Porque o poder se manifesta com aquele salto alto. Imagine, essas pessoas estão como fracas na fé. Fracas. Ela não tem firmeza espiritual. Não conhece a palavra. E eles usam os pecados daquelas pessoas que não entendem que é só o fato de você pedir perdão a Deus, Deus lhe perdoa. Mas eles colocam peso, você está em pecado, você está assim, não pode, você está assim. E essas pessoas estão ali, presas na mão dele. Você tem que dar isso, toma. Pega a tua casa, bota lá na fogueira. E as pessoas vão como loucas. Como malucas, pega o teu carro, pega a casa, bota na fogueira lá. Por quê? Elas são tolas. Porque elas querem os benefícios daqui, irmãos. Estão presos com as coisas daqui. Mas se você se colocar para conhecer a verdade de Deus, essas pessoas não vão te enganar. O versículo 3, o capítulo 3, versículo 7, irmãos. Que sempre aprendem. Logo no comecinho, que sempre aprendem. São pessoas curiosas que gostam de buscar conhecimento, ideias novas, teorias, filosofia, religiões. Então, constantemente ouvindo e procurando por algo. Irmão, o direcionamento do homem de Deus, da mulher de Deus, é a palavra de Deus, irmãos. Hoje, no contexto a qual nós vivemos, existem vários braços aí, irmãos, vários caminhos que estão se levantando, que não procede da palavra de Deus. Então, o que eu tenho que fazer como crente? Eu tenho que procurar a palavra. Eu não tenho que procurar fulano de tal, eu não tenho que procurar ideias novas, teorias, filosofia, religião. Não! Eu tenho que me basear, irmãos, na palavra. Porque tem muitas pessoas suscetíveis ao erro. Porque elas sempre querem aprender algo diferente. E muitas vezes, esse algo diferente não é a palavra de Deus. Eu vejo uma profeta ali que está profetizando e eu vou correr para aquilo ali. Olha, a mulher está dando um cara de profecia ali, coisa verdadeira. E ela se direciona para aquilo, eu quero aprender aquilo ali, que aquilo ali é o quê? E essas pessoas são alvos fáceis desses falsos mestres, desses falsos crentes. São algo fácil. Essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor lá do Rio de Janeiro. Tinha um casal lá sentado, ele chamou cá na frente, começou a dar um cara de profecia, não sei o que. Aí chamou outra pessoa, a pessoa veio, me dê a sua identidade. A pessoa deu a identidade, aí deu o casal. Leia aí. Só porque o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa era igual. Pronto! Tá vendo aí a profecia? Pronto, o casal começou a chorar. Meu Deus. Só porque, irmãos, o sobrenome era igual. O do rapaz que ele chamou de identidade e o casal tinha um sobrenome igual. Pronto, aí eu tava aí. E a família, o casal começou a chorar. O que é isso? Você riu de que isso? Quantas pessoas têm um sobrenome igual? Quer dizer alguma coisa? Aí pronto, ele viu que o casal se abriu, começou a contar as coisas da vida deles, pronto, aí tome revelação, serviu de quê? Então são pessoas, irmãos, que em vez de buscar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, vai buscar falsos mestres, né? Vai se apoiar em novas doutrinas,
Paulo diz, que sempre aprendem. Nós devemos aprender a palavra, irmãos. E no versículo 7 ainda, irmãos, e nunca são capazes de chegar ao conhecimento verdadeiro. Esses ensinamentos que muitos procuram, irmãos, muitas coisas, querem conhecer aquilo, querem conhecer aquilo outro, essas pessoas nunca vão chegar no conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque o que eles buscam não é a palavra de Deus. Esses ensinamentos, essas práticas, nunca vai te levar ao pleno conhecimento. Apesar de sua busca constante, essas pessoas não alcançam a verdade porque rejeitam a revelação de Deus. Ao fato de eu não querer ouvir a palavra ou não querer aprender, eu rejeito a revelação de Deus. A revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. A busca é vazia porque não querem se submeter à verdade de Deus. Irmãos, infelizmente, muitos estão assim, irmãos, atrás de falsos mestres, profecia, revelação, e esse meu direcionamento a buscar estas coisas, profeta do Instagram, profeta do Face, ao meu fato de buscar estas coisas, eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a revelação de Deus em Cristo, nas Escrituras. Então, qual é o meu direcionamento? É só a palavra de Deus, irmão. Só precisamos da palavra de Deus. Não precisamos de nada, não, irmão. Não precisamos de profeta, não. A profecia já foi nos dada. É a palavra. Não necessitamos de outra nova profecia, não. Para quê, irmão? Se já temos a palavra de Deus, para que queremos mais nada? O versículo 8, irmãos, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Paulo aqui compara essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus com Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Estes nomes não aparecem no Antigo Testamento, mas são mencionados na tradição judaica, como os magos egípcios, que imitaram os milagres de Moisés diante de Faraó. Você vê isso em Êxodos capítulo 7, versículo 11 e 12, Êxodos capítulo 7, versículo 22, Êxodos capítulo 8, versículo 7, Êxodos 8, 18 e 19. Você vê essas referências. Eles representaram a oposição satânica à verdade de Deus, tentando desacreditar Moisés através das imitações. Paulo traz essa referência, esse exemplo de Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Se você for estudar, o que Moisés fazia ali, pegou o cajado, transformou em uma cobra, eles também fizeram. Moisés bateu o cajado na água, a água virou sangue, eles também fizeram. Então, eles naquele momento estavam resistindo à ação de Deus. Quantos e quantos falsos resistem à palavra de Deus e traz outros ensinamentos? E Paulo diz que essas pessoas são como eles. Porque eles resistiram à verdade que estava ali diante de Faraó. Eles, com a mentira, com o engano, eles resistiam. Paulo diz, eles resistiam à oposição satânica. Eles eram usados pelo diabo para que Faraó não cresce no que Moisés estava fazendo. Então, essas pessoas de hoje que pregam o falso evangelho são homens guiados pelo diabo, irmãos, para que você não conheça a verdade da palavra de Deus. Eles trazem engano, imitação, para vocês não conhecerem a verdade. Mas se eu tiver o conhecimento da palavra, irmãos, eu não vou ser enganado. Eu não tenho como ser enganado. Jesus fala algo fundamental: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. A vida do crente, irmãos, é baseada na palavra de Deus. Quando esses tais Janes e Jambres se levantarem com falsas imitações, com falsos ensinamentos,
Eu vou resistir com a palavra de Deus. Eu não vou ser sucessivo a engano. Não, a palavra de Deus não fala isso não. Então não tem nada a ver com isso não. E o que nos cabe é estar posicionado na palavra, irmãos. Só isso. Não precisamos de profecia, de revelação, de homem tal, fulano tal, mulher tal. Não, nós precisamos fundamentar na palavra de Deus. Amém, Deus. No versículo 8 ainda, irmãos. Assim também, esses resistiram à verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram ao servo de Deus, Moisés, Paulo diz que os falsos mestres em Efésios estavam resistindo à verdade do Evangelho. A igreja de Efésios estava sendo invadida por falsos ensinamentos daquela época ali de Paulo, né? E uma resistência ativa. Não apenas rejeita a verdade, mas luta contra ela, contundindo outros. Esses homens não só rejeitam a palavra, mas eles lutam contra a palavra de Deus. Eles vêm de frente contra a palavra de Deus, né? Eles não só rejeitam, deles mesmos não só rejeitam, mas eles se levantam contra a palavra. Aí Paulo diz, é como Janes e Jambres, que ao fato de Moisés mostrar a verdade, esses homens rejeitavam e iam de frente, faziam a mesma coisa que eles faziam, que Moisés fazia, né? Pegou o cajado, transformou com a serpente, eles foram lá, transformaram também com magias negras ali, né? Então esses homens lutam contra a verdade, contundindo com outras, né? Eles vêm de frente com outros ensinamentos. Quantos casos nós vemos aí? Falsos pastores trazendo outros ensinamentos para a igreja, querendo impor isso, querendo mudar a palavra de Deus, dizendo que a palavra tem que ser atualizada. Quantos e quantos aí falsos mestres querem moldar a palavra de Deus de acordo com a vontade deles, sendo homens de mente corrompida. Olha o que é que acontece com essas pessoas para chegar a este ponto de resistir à verdade de Deus. Paulo disse que essas pessoas têm a mente corrompida. A mente desses homens já estão contaminada com a ação do diabo, irmãos. Essas mentes estão podres. A corrupção aqui é moral e espiritual. Sua consciência está poluída, não discernindo o certo do errado. Eles não conseguem discernir o certo do errado. Eles não conseguem enxergar a verdade, porque a mente já está cativa ao diabo, irmãos. A mente já está presa ao diabo, à ação do diabo, e eles não conseguem, eles não são neutros. Suas mentes estão corrompidas com o erro. Eles já estão infectados com o erro na mente deles, né? Esses que rejeitam a palavra de Deus. Repróprios quanto à fé. O que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? No repróprios quanto à fé. No versículo 8 ainda, irmão. No finalzinho do versículo 8. Repróprios quanto à fé. São rejeitados por Deus no teste da fé genuína. Apressa de ser apesar de ser apesar de ser representado como mestres ou religiosos, não tem a fé verdadeira em Cristo. Esses homens já são rejeitados por Deus. Não pense que esses homens estão aí porque estão, irmãos. Eles estão porque Deus já o rejeitou.
E ele tendo a rejeição de Deus, eles não conseguem mais enxergar a verdade. Apesar de se apresentar como mestres ou religiosos, não têm a fé verdadeira em Cristo. É isso que acontece com esses falsos mestres, com esses falsos crentes. Eles não, apesar de ter a aparência como um mestre, um pastor, como um religioso, não tem a fé verdadeira em Cristo mais, irmãos. Esses homens já estão corrompidos. E Paulo diz, repróbios. O que quer dizer isso? Alguém considerado mau, perverso, condenado ou rejeitado pela sociedade ou por Deus. Repróbios quer dizer, já foi rejeitado por Deus. Homem considerado mau, perverso, condenado. São esses homens. No versículo 9, irmãos, Paulo começa, mas não irão avante. Olha o que Paulo diz, que esses homens, apesar de parecer que está tudo bem, tudo tranquilo, cada dia mais enriquecendo, cada dia mais correndo para saciar o Deus da barriga deles, do ventre, Paulo diz, mas não irão avante. No versículo 9, Paulo assegura que os falsos mestres, por mais que causem confusão e engano por um tempo, não terão sossego duradouro. O avanço do erro é limitado por Deus. Ele mesmo intervém contra os maus. Paulo disse que apesar desses homens estão aí, cada dia mais enriquecendo, enganando mais pessoas, Paulo disse que o dia dele chegará. A hora dele irá chegar, mas não irão avante. No versículo 9 ainda, irmãos, porque a sua loucura será manifesto a todos. A palavra loucura significa tolice, mente vazia, falso de entendimento espiritual. Haverá um momento em que o engano deles será exposto publicamente. Aquilo que parecia sabedoria e conhecimento será revelado como falsidade e loucura. A mentira pode ter aparência de verdade por um tempo, mas será desmascarado. Paulo diz, irmãos, que essas pessoas não irão durar muito tempo, que logo o próprio Deus irá desmascarar essas pessoas. A máscara deles irão cair, como também foi o daqueles. O que Paulo quer dizer? Como também foi o daqueles. Novamente Paulo se refere a Janes e Jambes, que imitaram os milagres de Moisés, mas em certo ponto foram incapazes de reproduzir os sinais de Deus. Você vê isso em Êxodo capítulo 8, versículo 18 e 19. Eles tiveram o seu limite exposto e a sua impotência diante do poder de Deus ficaram claros. Então Paulo disse, irmãos, olha que vai chegar um momento que esses homens vão cair. Vai chegar um momento, irmãos, que o conhecimento desses homens, a maneira de enganar, de fraudar as coisas, isso vai ser revelado e eles vão cair. Não vão ter mais como fazer, porque os magos do Egito, que contenderam com Moisés ali, chegou um momento que eles não conseguiram fazer mais nada, porque o poder de Deus se manifestou de forma tão grande que a mágica a qual eles praticavam não conseguia imitar o poder que está em Moisés. Então Paulo traz esse exemplo para mostrar para os mestres de hoje, os falsos mestres, que eles chegarão um tempo que eles não vão mais conseguir fazer isso, porque eles serão desmascarados pelo próprio Deus. O versículo 3, capítulo 3, versículo 10, irmãos, Paulo diz, tu porém, o que é que Paulo quer dizer? Tu porém,
indica contrastes. Enquanto os falsos mestres são corrompidos, resistem à verdade e são reprovados, Timóteo segue outro caminho, o caminho da verdade. Então, o que é que Paulo quer nos dizer para os dias de hoje, ao tempo que nós vivemos, que há muitos falsos mestres ao nosso redor, muitas falsas religiões, muitas falsas igrejas? O que Paulo quer nos dizer para os tempos de hoje? Ele diz, que nós devemos andar no caminho da verdade, irmãos. Nós devemos nos manifestar a verdade. Apesar de estar inundados de falsos ensinamentos, falsos homens de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos persistir na verdade. Está seguindo o caminho da verdade. E qual é o caminho da verdade? É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Todos aqueles que rejeitarem estas palavras irão andar no caminho errado, irmãos. No caminho que vai levar à morte. Mas aqueles que persistem na palavra de Deus, irmãos, esses irão andar no caminho da verdade, irmãos. Esses irão caminhar a trajetória certa. Porque, irmãos, o caminho que nós temos que trajetar até Deus, o caminho é estreito, irmãos. O caminho não é largo, não. O caminho é estreito, o caminho da verdade é estreito. A porta, irmãos, é estreita. Você vai ter que se esmagar para passar naquela porta, irmãos. Se você anda no caminho da verdade, o seu caminho é estreito, é apertado. A porta é pequena. Você vai ter que se esforçar para passar. Mas aqueles que querem, irmãos, o caminho largo, a porta larga, é esses que rejeitam a palavra de Deus. Eles querem profecias, revelações. Eles querem uma forma mais branda de servir a Deus. Eles não querem pagar o preço de deixar o seu pecado. Eles não querem ser homens e mulheres de Deus, não. Eles não querem a verdade, porque eles querem algo mais fluido, mais tranquilo. Irmão, eu gosto de viver da forma que eu gosto. Deus me aceita assim. É como eu gosto, é da maneira que eu gosto. Então esses rejeitarão o caminho da verdade. E Paulo nos chama a atenção aqui, tu, porém, Timóteo estava no meio, irmão, de uma inundação de falsos mestres se levantando contra a igreja. Nesse período de Timóteo aqui, havia muitos ensinamentos diferentes da palavra de Deus, a qual Paulo pregava. Havia falsos mestres se levantando contra a igreja. E Paulo chama a atenção, tu, porém, tu é diferente. Tu foi chamado para o caminho da verdade. Tu foi chamado para andar na verdade. Isso, irmão, nos chama a atenção para o dia de hoje, para que nós não venhamos cair em engano, irmãos. Venhamos cair em um evangelho fácil, a qual está muitos pregando aí. Seja como você estiver, Deus não liga não. Cuidado, irmãos. Cuidado. O nosso caminho é o caminho da verdade. E Paulo continua, irmãos, no versículo 10, tendes conhecido completamente. O que Paulo quer dizer? O termo grego usado significa acompanhar de perto, seguir com atenção. Irmãos, nós, durante esses anos todos aí, o que é que nós estamos fazendo? Toda segunda, toda quarta, todo sábado, estamos acompanhando de perto, irmãos, a palavra de Deus. Estamos seguindo com atenção a palavra de Deus, irmãos. Toda segunda, quarta, sábado, nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. E Paulo diz, tendes conhecido. Todos nós aqui estamos tendo conhecimento da palavra de Deus. E aqui Paulo fala com Timóteo, Timóteo, tu tens conhecido a verdade. Porque o próprio Paulo ensinou a Timóteo. Ele via o testemunho de Paulo, ele via como a vida de Paulo era, ele via as aflições que Paulo passava por causa do Evangelho. Então Paulo diz, tendes conhecido. E este mesmo conhecimento
eu venho trazendo aos irmãos e falo a mesma coisa, tendes conhecido. Esse tempo todo que nós vemos passando juntos, irmãos, só temos conhecido a palavra de Deus. No caminho da verdade, irmãos. Que eu não sou melhor do que ninguém, não, longe de mim. Mas eu me esforço para conhecer a verdade e passar a verdade para os irmãos. Glória a Deus. Para que os irmãos não caiam em falsos ensinamentos, não caiam em práticas de falsos mestres, né? Paulo continua, irmão, no versículo 10, a minha doutrina. O que Paulo quer dizer? Refere-se à doutrina apostólica, o evangelho puro, o evangelho puro que Paulo recebeu de Cristo. Paulo diz, tudo que eu te passei foi a verdade. Tudo que você aprendeu, Timóteo, foi a verdade, o puro evangelho. E Paulo diz, o evangelho que ele recebeu de Cristo. É a luta da verdadeira igreja, irmãos. A luta da verdadeira igreja é passar a pureza do evangelho para os irmãos. É ensinar a verdade. Paulo diz, a minha doutrina. Qual foi a doutrina de Paulo? O próprio Cristo deu a ele. Ele diz a sua palavra que não foi dada por homens, não foi dada por doutrinas de religiões, mas o próprio Cristo ensinou a ele. O próprio Cristo revelou o evangelho para ele levar aos gentios. Então Paulo diz a Timóteo, a minha doutrina, a doutrina de Paulo era a verdade, era o evangelho puro, genuíno, a qual nós nos esforçamos a aprender, irmãos. Porque se você tiver o conhecimento desta pura palavra, o puro evangelho, você não vai ser enganado por ninguém, irmãos. Você vai saber longe, irmãos, que aquilo ali é falso. Não precisa nem chegar perto de você. Você só em ouvir, você diz, é falso. Isso aí não é verdadeiro, não. Modo de viver. No versículo 10 ainda, irmãos, modo de viver. O que é que Paulo quer dizer? Timóteo não apenas ouviu os ensinamentos, mas viu o exemplo prático da vida de Paulo. Uma vida coerente com o evangelho, irmãos. E é isso, irmãos, que muitos falsos não mostram, irmãos. Eles não vivem o evangelho. Timóteo só não ouviu a palavra. Timóteo viu a vida de Paulo coerente, igual ao evangelho. Exalava o evangelho. O modo de Paulo viver era uma vida coerente, certa, correta, baseada na palavra de Deus. Ele só não pregava, mas a vida expressava o evangelho. É isso que nós não vemos nos falsos mestres, irmãos. Não vemos. Algo também que nós podemos nos chamar a atenção, para nós vermos, ele vive o evangelho. A vida dele expressa a palavra de Deus. Modo de viver. Aquele que tem o evangelho, aquele que prega o evangelho, tem que expressar com a sua vida, irmãos. Não adianta só subir aqui e pregar, não. Você tem que ter uma vida coerente ou igual à palavra. A sua vida tem que expressar a palavra de Deus. Isso é um fato que a gente pode analisar quem é aquela pessoa. Quando Jesus diz, pelo fruto você vai conhecer aquela árvore. Não é pelo falar, irmãos. Não é pela a boa dicção. Aquele pastor fala bem, umas palavras tão diferentes que eu nem conheço. Mas vai ver a vida dele. Se a vida professa o evangelho. Se é um homem de Deus verdadeiramente. Não caia em engano, não, irmãos. Em lábia, não, irmãos. Lábia muitos nem têm. Mas vai ver a vida podre que vive. Então Paulo diz, modo de viver. Olha, eu só não preguei para você não, mas mostrei a minha vida transformada pelo evangelho. E é isso que nós devemos prestar atenção aos falsos mestres e também a nossa vida também, irmãos, para que a gente não possa estar passando um falso evangelho para os outros. O que é isso? É você falar e viver, né? Vai viver nas suas atitudes o evangelho, para que você não seja um falso crente também, né? Isso nos chama a atenção também isso. Paulo aqui está falando em relação àqueles homens que se levantavam ali na igreja, né?
Mas no tempo de hoje nós devemos também abrir nossos olhos para isso. Ó. Minha vida está expressando o Evangelho, as minhas práticas pecaminosas eu abandonei, eu parei de mentir, eu parei de enganar, né? Devemos abrir nossos olhos para isso também. No versículo 10 ainda, irmãos, ó, propósito. Qual era o propósito de Paulo? Ó, Paulo tinha um propósito claro: viver e pregar para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos. Timóteo aprendeu a viver com este mesmo foco. O que era o propósito de Paulo? Será que Paulo estava ali para ganhar dinheiro? A qual muitos estão hoje? Muitos, irmãos, não se engane não. Muitos estão aí para ganhar dinheiro. Mas o propósito da vida de Paulo era viver para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e para a salvação dos perdidos. Paulo não fazia isso por dinheiro não, irmãos. Paulo fazia porque amava a Deus. Paulo fazia porque tinha piedade dos perdidos. E ele ali pregava sem ganhar nada. Ver a vida de Paulo como era. Era pior do que o mendigo. Era sustentado pelos irmãos. E hoje você não vê isso, irmãos. Hoje você vê esses homens aí de carrão, de casa milionária, querendo mais e mais e mais. Igreja lotada. E ali, só sugando dinheiro das pessoas. O evangelho que eles pregam é para isso, sugar dinheiro. Abre outra igreja, volta. Abre outro país, volta. Porque o propósito desses homens é ganhar dinheiro, irmãos. Não é glória de Deus, não, irmãos. Pode até parecer piedoso, pode até parecer homem de Deus, mas o propósito não é para Deus. Mas Paulo diz, viver, pregar para a glória de Deus. Viver e pregar para a glória e para a salvação dos perdidos. E Paulo aqui nem ele está aqui, fé, longanimidade ou paciência, caridade ou amor, paciência e perseverança. O que é que Paulo quer dizer aqui no versículo 10 ainda, o finalzinho já? Fé, confiança em Deus. Paulo confiava a sua vida em Deus e nada mais. A fé dele é em Deus, é assim que nós devemos viver. A fé em Deus, longanimidade ou paciência, tolerar com franqueza os outros, tolerar os outros, ter paciência com os outros, né? Ter longanimidade, paciência, tolerância às fraquezas dos outros, né? Os irmãos fracos na fé, tolerar esses irmãos. Caridade ou amor, amar, sacrificial, desinteressado. O amor não pode ter interesse, irmãos. O amor é desinteressado. Eu amo você porque você não precisa me dar nada não, mas eu amo você. E Paulo expressava isso, um amor sacrificial e desinteressado, sem querer nada em troca. Paciência ou perseverança, firmeza diante das tribulações e perseguições. Firme, não se escandalizava com nada que se levantasse. Não, Paulo estava firme, nas dificuldades, no dia bom, no dia mau, Paulo estava firme. E isso, irmãos, nos leva a ser assim também, irmãos. Como Paulo diz, a minha forma de viver, com um modo de viver, propósito, fé, longanimidade e caridade e paciência. Paulo nos leva, irmãos, a produzir isso, irmãos, produzir isso. Se nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós vamos produzir isso, irmãos. É isso que ele mostra a Timóteo, você viu tudo. Eu estive com você, lhe ensinei, não só lhe ensinei, mas você viu a minha vida, como eu vivia. E é um fato que nós devemos abrir nossos olhos para isso. Se nós vivemos baseado na palavra de Deus, devemos expressar tudo isso, irmãos. Não devemos estar aqui querendo algo, querendo coisa para mim, não, eu vou correr atrás disso. Não,
devemos expressar o puro evangelho. E quando expressamos o puro evangelho, nós vivemos uma vida, irmãos, com propósito, com fé, com longanimidade, caridade, paciência. Paulo descreve os pecados e atitudes das pessoas nos últimos dias. Nós devemos abrir nossos olhos que nós já estamos vivendo isso. Destacando a hipocrisia religiosa e a influência destrutiva dos falsos mestres. Contudo, ele chama Timóteo a permanecer firme, seguindo o exemplo do evangelho verdadeiro que viu em Paulo. O que é que nós devemos fazer nesses tempos difíceis, a qual está diante dos nossos olhos? Perseverar na palavra de Deus, irmãos. Perseverar na palavra. Viver a palavra de Deus. Resistir a esses falsos ensinamentos. Resistir aos falsos mestres. Como é que nós vamos resistir? Com a palavra, irmãos. Com a palavra de Deus. Só assim você vai ter força para resistir. Vou complementar aqui, irmãos. O versículo 11 diz: perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônico e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Então saiba, se você quer viver a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Porque os seus próprios irmãos, que não querem mais viver a palavra, vão lhe perseguir. Os de dentro de casa, que não querem mais se submeter à palavra de Deus, querem estar atrás de falsos ensinamentos, falsos mestres, esses irão se levantar contra você. Então saiba disso. Se você quer viver a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Mas em tudo isso, irmãos, em tudo isso, aqueles que vivem a palavra de Deus vivem na verdade e caminham para a verdade. Caminham para a verdade, né? Então, hoje, o tempo que vivemos, há dois caminhos diante de nós: o caminho da mentira e o caminho da verdade. Aí a escolha fica a cada um, né? A escolha fica a critério de cada um, né? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos leve a caminhar no caminho da verdade. Em nome de Jesus.